Nos filmes policiais americanos, eles são presença constante. Descobrem provas onde parecia impossível. Na cena de um crime, o menor indício pode se transformar na prova mais substancial na hora do julgamento. A verdade é que Hollywood apenas reproduz o que já acontece na vida real. Policiais altamente treinados solucionando qualquer caso. São necessários anos de experiência para começar de forma correta a investigação de um crime que parece insolúvel. Saber como funciona a mente de um criminoso não basta. Os policiais recebem uma ajuda e tanto da ciência e da tecnologia. E um tubo de ensaio pode ser a arma mais valiosa para se chegar a um criminoso. No Espaço Aberto de hoje, você vai conhecer a rotina de um dos poucos laboratórios do Brasil capazes de ajudar na solução de um crime, realizando análise de DNA. O Laboratório de Diagnósticos por DNA da Universidade Estadual do Rio de Janeiro conseguiu investigar crimes graças ao trabalho iniciado com a investigação de paternidade. Nos tubos de ensaio está muitas vezes o destino dessas pessoas. Quando há uma discussão de paternidade, é neste lugar que a Justiça do Rio de Janeiro determina que os exames sejam feitos. Aqui trabalham 3 técnicos científicos, auxiliados por cerca de 30 técnicos de laboratório. Eles lidam com algo recente e que não para de evoluir. A tecnologia, em termos de ciência, de avanço científico, é fantástica. Porque essa tecnologia tem 10, 15 anos. Tá? E ela é de altíssima eficiência. As primeiras metodologias no final da década de 80, elas eram tão eficientes quanto as que estão hoje sendo utilizadas. A diferença é que hoje a resposta à questão de paternidade, ela pode vir muito mais imediata do que vinha há uma década atrás, porque a metodologia era artesanal. Hoje em dia há uma automação, tá, muito grande, mas a qualidade e a eficiência é muito boa, é excelente e você tem a resposta num tempo muito curto. De 30 a 40 dias de trabalho para apenas 2. Este foi o avanço que a tecnologia proporcionou a esses técnicos para resolver um dos casos mais comuns nas varas de família. Em relação à investigação de paternidade por DNA, a rotina instalada permite a realização de cerca de 1000 casos mês. Tá? Nós estamos realizando hoje algo em torno de 400 a 500 casos a cada mês. Através de uma análise do sangue ou da saliva da mãe, da criança e do suposto pai, o laboratório poderá dizer se há uma compatibilidade genética entre as pessoas que foram analisadas. Hoje, em todo o Brasil, há cerca de 60 laboratórios capazes de fazer essa identificação de paternidade por DNA, mas que não necessariamente podem ajudar na solução de crimes. A paternidade é uma rotina. É mais simples? É muito mais simples de ser realizada. Por quê? Porque você toma amostras das pessoas que vão participar. A quantidade de DNA que você tem numa amostra é muito grande. Do outro lado, quando há um caso criminal, a quantidade, a qualidade do DNA que é conseguido de uma evidência criminal, que pode ser uma mancha de sangue na rua, no chão, numa parede, numa faca, tá? Que pode ser uma mancha de sêmen numa vítima de um abuso sexual, pode ser um fio de cabelo, não é uma rotina esta investigação como é a investigação de paternidade. Cada caso é um caso isolado. Mas é necessário um equipamento diferente ou um pessoal mais treinado? Ambos. É necessário tanto pessoal mais qualificado quanto equipamentos de última geração. Desses 60 laboratórios no Brasil, o levantamento mostra que no máximo uns 10 laboratórios eles estão em qualidade já instalada, com recursos humanos também instalado para realizar investigações criminais. Deise e Andréia são biólogas e já fizeram cursos no exterior para se especializarem em identificação humana por DNA. Andréia passou 3 meses em Barcelona. Deise, 15 meses,
com a polícia técnica de West Palm Beach, na Flórida, Estados Unidos, vendo como os policiais americanos trabalhavam com DNA para a solução de crimes. Quando o DNA passou a ser utilizado para se investigar crimes, doutora Daisy? Em 1987, na Inglaterra, uma cidade chamada Lancaster. Esse crime foi um crime de estupro, onde não se chegou ao suspeito de imediato, né? Então eles fizeram a tipagem do DNA de todos os homens que moravam na cidade. Mas anos depois, né, não chegaram à pessoa, porque eles compararam a tipagem de DNA dos suspeitos com a tipagem de DNA da mancha de sêmen encontrada na vítima, né, dos pregaços de sêmen. E anos depois é que eles foram, de fato, chegar ao criminoso. Esse foi o primeiro caso. Quando a gente fala em utilização de DNA para investigação criminal, a gente pensa logo realmente em crimes sexuais. Eles são a maioria dos casos envolvendo investigação por DNA? Nos Estados Unidos, são a maioria. Aqui no Brasil ainda não temos uma estatística que possa discriminar quais são os casos em relação ao homicídio ou crimes sexuais, mas nos Estados Unidos eles são a maioria. Quando se trata de um assassinato ou da identificação de um corpo, o DNA pode ajudar se a amostra coletada estiver bem preservada. Em corpos enterrados há muito tempo, muitas vezes os peritos têm apenas um local para extrair o DNA. Qual é a explicação de o dente ser este perfeito preservador, colocando assim, do DNA? O dente, parece que ele é menos poroso que os ossos. A dentina protege realmente, proporciona uma proteção mais efetiva contra a infiltração de bactérias, contra a umidade, contra as variações climáticas que o osso já não pode, uma qualidade que o osso de proteção que o osso já não pode proporcionar. O DNA realmente no osso já se encontra, eu acho que por ser mais poroso, já se encontra muito mais degradado. No dente ele fica mais preservado? Ele fica íntegro, exatamente. A gente consegue isolar uma molécula de DNA do dente como se fosse uma molécula de sangue de alguém, uma pessoa viva que tenha acabado de vir ao laboratório fazer um teste de paternidade. No DNA retirado de um dente, as linhas são bem mais nítidas. Os cientistas têm que isolar regiões específicas, que variam de indivíduo para indivíduo. Através dessa análise é que se diferencia uma pessoa de outra. Nos atentados de 11 de setembro contra o World Trade Center, muitas das quase 2.800 vítimas só foram identificadas graças ao DNA. Hoje é possível analisar de 20 a 30 regiões. Mas para ter certeza sobre uma identificação, não é necessário tanto trabalho. Que regiões são essas que vocês analisam do DNA? Como é que consigo traduzir estas regiões? A gente trabalha com regiões não codificantes e elas são repetitivas, são regiões denominadas repetitivas, ou seja, uma determinada unidade no DNA que se repete uma após a outra. A gente diz que em tandem, por estar uma seguida após a outra, sem intervalo. No mínimo, quantas regiões de DNA são encontradas num dente, por exemplo? Um dente estando íntegro, eu posso analisar todos os cromossomos, ou seja, nós temos 23 cromossomos. E o que normalmente nós, cientistas forenses, fazemos é analisar uma região por cromossomo, uma dessas repetitivas não codificantes por cromossomo. Então, se eu quiser, eu posso analisar do cromossomo 1 ao cromossomo 23 e individualizar uma pessoa em relação ao resto do planeta, em relação aos 6 bilhões de pessoas do planeta. Cada cromossomo é dividido em regiões? Cada cromossomo... O cromossomo guarda as regiões? Ele guarda todas as guarda várias informações, entre elas essas sequências repetitivas que nós utilizamos no laboratório para diferenciar indivíduos. Mas numa média de 9 a 12 regiões são suficientes. 9 regiões já seria o mínimo, 12 quase que com absoluta certeza você pode diferenciar uma pessoa em relação a todas as outras do planeta. Ou seja, você pode dizer que aquele dente é proveniente de determinado indivíduo porque aquele perfil que coincidiu